Pessoal da disciplina Limites e Derivadas, vamos fazer aqui um resumo da função exponencial. Todas as vezes que nós temos a função em que minha base é um valor de A, pertencente ao conjunto dos números reais, e minha potência é um valor de x, nós estamos falando de uma função exponencial. Vale lembrar que esse valor de A ele tem que ser maior do que zero e diferente de 1. Então, um número pertencente ao conjunto dos reais em que o A é maior do que zero e o A tem que ser diferente de 1. Então, aqui nós temos alguns exemplos de funções exponenciais. 4 elevado a x, meio elevado a x, 10 elevado a x, raiz de 2 elevado a x. O gráfico de uma função exponencial é uma curva que pode ser crescente ou decrescente. Como é que eu sei que a minha função exponencial ela vai ser crescente? O meu A, a minha base, ela tem que ser maior do que 1. Por exemplo, 5 elevado a x. 5 é minha base, maior do que 1. A minha função é uma função exponencial crescente. E olha, ela vai cortar o eixo y no ponto 1, porque quando o meu x, nesse ponto 1, ela corta o eixo y, significa que o x é zero. 5 elevado a zero, qualquer número elevado a zero dá 1. Por isso que minha função, ela vai cortar aqui no ponto 1. O gráfico, gente, por mais que aqui está aparecendo que ele vai cortar o eixo x, ele vai chegar bem próximo, mas ele não vai cortar o eixo x. E minha função exponencial, ela pode ser decrescente, quando a minha base ela estiver entre os valores de 0 e 1. Por exemplo, meio. Meio elevado a x significa que é uma função exponencial, porque x está na minha potência, e ela vai ser decrescente, porque minha base, 1 dividido por 2, 0,5. Mas aqui não está 2, mas é 2 elevado a menos x. Então, esse menos na potência significa o inverso de 2. E o inverso de 2 é meio. Portanto, nós temos uma função exponencial decrescente. Aqui a gente percebe que ele vai aproximar do valor de x, mas ele nunca corta o eixo x. E ele vai cortar o eixo y no ponto 1. Porque quando ele corta o eixo x, o eixo y, o x é zero. E meio elevado a zero, ou qualquer número elevado a zero, é igual a 1. Então, nós temos aí o gráfico da função exponencial, lembrando que essa função é dada por f de x igual a elevado a x.